Ó, então vamos lá. Essas cartas argumentativas, como eu comentei com vocês, serão 3 tipos de cartas e elas são um pouquinho diferentes umas das outras, tá? A carta aberta, a carta de solicitação e a carta de reclamação. Eu vou falar primeiro da estrutura geral da carta, é claro que são todas cartas, então tem pontos que são incomuns, e depois eu falo das especificidades desses gêneros, ok? Primeira coisa que a gente precisa pensar dentro de uma carta argumentativa é que ela tem um destinatário. Esse destinatário, quem vai te dizer é o comando. Então, o que é o destinatário? É para quem você vai mandar aquela carta. Lá na UFO, vai estar escrito: escreva uma carta ao ministro da Saúde, ou escreva uma carta ao diretor da escola tal. Esse destinatário, ele vai estar explícito lá na proposta da UFO. Mas a gente tem que pensar em caso ele não esteja, e aí o destinatário você vai se adequando. Na maioria dos casos, a UFO te dá. Tá? Então o comando vai te dar, e esse destinatário nós vamos fazer referência a ele, a gente vai citar ele através de um pronome de tratamento. Eu vou mostrar para vocês também quais pronomes de tratamento a gente pode e precisa usar dentro dessas cartas argumentativas, ok? Lembrando sempre que a sua carta ela vai se adequar ao nível de linguagem. Se você escreve uma carta ao presidente da República, o seu nível de linguagem tem que ser mais formal. Se você escreve uma carta ao presidente de um sindicato, a um diretor de uma escola, tem que ser um nível formal. A UFO exige esse nível formal. Mas em qual tipo de carta que a gente não vai utilizar essa linguagem um pouco mais formal? Quando tiver, talvez, dentro de uma carta mais pessoal, o que não aparece na UFO, e talvez a linguagem ela não precisa ser extremamente formal dentro de uma carta aberta, dependendo da situação. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A gente também precisa apresentar dentro dessa carta um conteúdo, e esse conteúdo é o tema específico. A UFO, diferente do Enem, ela não te dá aquele tema escrito numa linhazinha, como, por exemplo, o Enem traz pra gente caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A UFO não, ela vai te dar os textos e você vai precisar fazer um pouco de uma interpretação, e ela vai falar na carta assim, lá no comando: escreva uma carta para o presidente da República solicitando isso. E aí você precisa ir se adequando tanto ao comando quanto ao tema, ok? E esse tema, ele precisa ser explícito. Na sua carta, você precisa deixar algumas marcas de elocução, de interlocução. O que são essas marcas de interlocução? É você conversar o tempo inteiro com quem você está enviando, para quem você está enviando essa carta. Você conversar com o seu leitor. Então, essa marca de interlocução, ela tem que ser manifestada no decorrer de toda a carta. Eu vou falar um pouquinho sobre ela também. Outra coisa que a sua carta precisa apresentar é uma tese, né? Porque é um texto dissertativo argumentativo. Lembrando que o dissertativo argumentativo é o tipo textual e o gênero textual é carta argumentativa, tá? Então, eu preciso apresentar uma tese, um argumento e uma máscara. Tudo isso tem que aparecer na minha carta. Qualquer falha em relação a esses pontos, se você não apresentar, por exemplo, uma máscara, você já perde aí mais ou menos de 4 a 6 pontos na redação. Ela vale 80, né? Mas a gente não pode simplesmente abrir mão dessa pontuação. Aí eu trouxe uma estrutura de carta que eu vou montar aqui junto com vocês. Deixa eu só pegar aqui o cabo. Eu vou montar essa estrutura de carta com vocês, porque a carta, ela vai apresentar um local e data, certo? Eu preciso colocar, assim como todas as cartas, lembrando que essa estrutura, ela vai servir para as 3 cartas, ok? A primeira coisa que eu vou colocar, então, na minha carta é o local e data. Tem algumas pessoas que não são de Uberlândia, mas você vai fazer a prova em Uberlândia. Então, qual local que eu coloco
aqui na minha carta o local que você vai fazer a prova, tá? Se você vai fazer a prova, por exemplo, em Patos de Minas, coloca Patos de Minas. Isso se o comando não exigir de você um local específico, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, pequenos detalhes que a gente precisa analisar. O local e data, ele é colado à margem. Você não vai colocar parágrafo nele. Então aqui, ó, Uberlândia. Hoje é que dia? Hoje é dia 24 de outubro de 2020. Ponto final. Depois que eu colocar esse meu local e data, eu vou saltar uma linha. A redação da UFO, ela te dá 34 linhas para você fazer, justamente por conta dessas linhas que você vai saltar. Você vai saltar sempre 4 linhas. Depois que eu coloco esse local e data colado à margem, eu vou colocar o meu vocativo com parágrafo. Então, por exemplo, caro senhor fulano. Coloquei aqui o meu vocativo, é claro que eu vou adequar o pronome de tratamento, eu coloco uma vírgula. E aí eu salto uma linha, novamente, e começo escrevendo a minha carta. Eu faço uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Beleza, fiz a minha introdução, desenvolvimento, conclusão, sem saltar linhas entre os parágrafos. Depois que eu terminar, eu salto uma outra linha, coloco a minha despedida, como por exemplo, atenciosamente, vírgula, salto uma linha e coloco a minha assinatura. Ó, salto outra linha. A assinatura na UFO vai ser José ou Josefa. Pontos que são importantes. Se você não saltar linha, você perde ponto. E se você colocar um ponto final após a sua assinatura, também eles não gostam, tá? Aqui vai ser tudo com parágrafo. A Fernanda perguntou sobre os espaçamentos. Aqui vai ser todos eles com parágrafo. Apenas o Uberlândia, 24 de outubro, local e data, vai ser colado à margem, ok? Então, eu vou colocar a minha estrutura aqui dessa forma. Eu não posso esquecer de saltar essas linhas. Para você lembrar de saltar linhas, os espaços entre os dedos que você vai colocar. Olha só, o que eu preciso ter na minha carta? Aqui no dedão, local e data. Tem um espaço entre os dedos, eu salto uma linha, coloco vocativo, salto uma linha, introdução, desenvolvimento e conclusão, salto uma linha porque tem outro espaço, coloco despedida, salto uma linha, assinatura. Então, se você lembrar dessa regrinha das mãos, você não vai esquecer de saltar nenhuma linha, beleza? Por isso que a UF te dá 34. Alguma dúvida em relação à estrutura? Deu para entender? O número de parágrafos são os mesmos de Enem? Michele, depende. Eu vou falar um pouquinho sobre o parágrafo de desenvolvimento, mas é normalmente um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Agora, se você tiver apenas um argumento, não tem como você fazer 2 parágrafos de desenvolvimento com um argumento só. É recomendado que vocês coloquem um argumento por parágrafo de desenvolvimento, ok? Mas ela vai seguir uma estrutura um pouco semelhante ao Enem, sim, essa questão de introdução, desenvolvimento e conclusão, porque ele é um texto dissertativo argumentativo, né? Se esse raciocínio serve para todas as 3, sim, as 3 cartas. Todas as 3 cartas vai seguir essa estrutura, vai ter uma pequena diferença em uma carta aberta, que eu vou falar para vocês, mas é basicamente isso aqui. Vocativo, local e data, introdução, desenvolvimento, conclusão, assinatura, despedida e assinatura, tá? Vai ser esse raciocínio aí. Características gerais dessas cartas.
primeira pessoa sempre. Essa primeira pessoa, você pode usar aquela primeira pessoa do singular, eu, e é a que vai prevalecer, ou você pode usar a primeira pessoa do plural, nós, quando se trata de um problema que é um pouco mais coletivo, ok? Mas a primeira pessoa, ela precisa sobressair nas suas cartas. Esse texto, ele é um texto dissertativo argumentativo, então você precisa desenvolver os seus argumentos e esses seus argumentos, eles precisam ser concretos, né? Eu não posso simplesmente escrever uma carta argumentativa para alguém com embasamento em, sei lá, vozes da minha cabeça. Isso não pode acontecer. Eu preciso que comprove esse meu argumento. O que é diferente aqui do Enem? Não é exigido que você apresente um conceito de uma outra área do conhecimento, mas quando você comprova o seu argumento, ele ganha mais força. O seu argumento, ele fica mais verídico. É uma boa estratégia argumentativa comprovar esse argumento, tá? Sempre restabelecer essa interlocução e a carta, ela é formal. A UFO exige um nível de formalidade na sua carta. E nunca se esqueça da assinatura. Nessa assinatura, você nunca vai assinar o seu nome. O corretor, ele só vai receber o seu corpo do texto. Ele não pode saber quem escreveu aquela redação. Então, muitos gêneros da UFO serão assinados, mas todos que forem assinados vai ser José ou Josefa, tá? Eu preciso assinar Josefa porque eu sou mulher? Não, depende da sua máscara, né? Pode comprovar o argumento com a máscara? Até que pode. A máscara, ela pode auxiliar na comprovação do seu argumento. Se você falar, por exemplo, vamos falar do problema do lixo nas ruas, né? Eu quero escrever uma carta para o prefeito da cidade falando que tem muito lixo nas ruas da cidade. E aí eu escrevo uma carta falando que eu sou engenheira ambiental e eu faço uma pesquisa em relação ao consumo de plástico e vi que na cidade esse consumo está sendo de forma excessiva e a prefeitura não está prestando o serviço de limpeza da cidade. E o plástico, ele é muito prejudicial ao meio ambiente. Se eu, que sou uma engenheira ambiental, digo que o plástico é extremamente prejudicial ao meio ambiente, então eu já tenho aí mais ou menos um argumento de autoridade, não tenho? A sua máscara, ela vai condizer com quem sou eu para falar isso. Então, se eu sou uma engenheira ambiental, eu tenho mais propriedade para falar sobre o lixo nas ruas, né? Mas o argumento, a comprovação do argumento, ele vai meio que casar com a máscara, ok? Essa assinatura, então, só finalizando a parte da assinatura, não assine com o seu nome, beleza? Então, agora falando mais específico da máscara, né? O que o Gabriel perguntou. Essa máscara, algumas vezes, o comando vai te dar. Imagine-se na posição de uma mãe de um aluno que sofreu bullying na escola tal e escreva uma carta argumentativa ao diretor da escola. Quem você vai ser? Uma mãe de um aluno. Ah, mas eu sou homem. Não importa. Você é mãe de aluno, vai assinar Josefa. Então, a carta é o lugar social em que você vai ocupar. Às vezes, a UFO exige essa máscara. A carta não, a máscara, perdão. Às vezes, a UFO exige essa máscara. Mãe de um aluno. Coloque-se na posição de uma mulher que sofreu abuso sexual. É claro que eles não vão fazer isso, mas só um exemplo. Às vezes não. Às vezes vai aparecer, escreva uma carta ao presidente do sindicato do bairro. Ao presidente do bairro, sei lá. Então, quem você vai ser? Você que vai ter que se adequar. Se eu falo para você escrever uma carta ao presidente do bairro, você é um morador do bairro, né? Ou você pode ser um político. Ou você pode ter um parente que mora no bairro. E aí você fala, no meu bairro não é assim, mas no bairro dele é. Então eu quero solicitar aqui algumas mudanças. Você tem que sempre adequar a sua máscara ao seu texto. Se eu vou fazer uma carta argumentativa que fala sobre violência, o bullying na escola, cabe
é perfeita a minha máscara se eu for, por exemplo, sei lá, um motorista de ônibus? Acho que não tem tanta relação assim. Cabe muito se eu for médico? Não tanta relação. Mas se eu for mãe de um aluno, cabe? Cabe. Se eu for professora, cabe. Pedagoga, cabe. Se eu for tia de um aluno, avó de um aluno, se eu for o aluno, tudo isso cabe. Secretária da escola, eu tenho sempre que adequar aí a minha máscara ao meu texto. E essa parte de adequação de máscara vai ser muito importante. Tem muita gente que coloca essa máscara assim, eu, como sociólogo, é um pouco batido. Tá? Ao invés de você colocar eu como sociólogo, eu como médico, que pode até dar um duplo sentido, né? O como do verbo comer, é bom você colocar eu que trabalho na área de sociologia, ou a minha pesquisa na área de sociologia. Se você faz pesquisa na área de sociologia, você é o quê? Um sociólogo, né? Ou se eu sou mãe de um aluno, o meu filho que estuda na escola tal. Não preciso falar eu como mãe de um aluno. Meu filho estuda na escola, então essa é a minha máscara, tá? Então ele vai ser o elaborador da proposta, você vai se colocar no lugar de alguém. Agora, eu quero falar de uma parte muito importante, que é a interlocução. A interlocução é você sempre conversar com quem está lendo a sua carta. Se eu mando uma carta para o diretor, eu preciso ir chamando a atenção dele no decorrer dessa carta. Então, primeiro, quem vai ler o texto, no caso, por exemplo, o diretor da escola, eu vou, claro, que adequar a minha linguagem, mas como que eu faço essa manutenção da interlocução? Coloco no meio das minhas frases, no meio dos meus parágrafos. Por isso, senhor diretor, então, caro diretor, o que você acha em relação a isso, diretor? Senhor, né? Então, eu preciso ir chamando a atenção dele como se eu estivesse realmente conversando com ele. Então, esse processo de interlocução, ele precisa ser manifestado no decorrer de toda a sua carta. Se aparecer apenas uma marca de interlocução, é insuficiente. Você perde aí uns 6 pontos também, mais ou menos, na ausência dessa interlocução ou a interlocução insuficiente, ok? Então, coloque em todos os parágrafos que você conseguir, pelo menos nos 2 de desenvolvimento, você precisa colocar ele, tá? Se você conseguir encaixar em todos essa interlocução, beleza, perfeito, ok? Então, você vai evocá-lo no meio do texto e fazer ele aparecer. Estrutura de uma carta argumentativa que vai ser igual nas 3 cartas, porque todas são dissertativo-argumentativas. Preciso de introdução. O que eu coloco na minha introdução? Eu vou colocar, primeiro, quem sou eu, porque a carta ela é como se fosse uma conversa com alguém, e se você conversa com alguém, você precisa primeiramente se apresentar, né? Então, por que você está escrevendo aquela carta? Quem é você para escrever aquela carta? Então, a sua máscara, ela é bom que apareça na introdução e que ela seja clara. Depois, o tema, sobre o que eu vou falar, o que eu vim reclamar ou solicitar. A sua tese junto ao seu posicionamento, e essa vai ser aquela semelhante ao Enem mesmo. Eu preciso apresentar um posicionamento em relação àquele tema. Por exemplo, se está acontecendo muitos casos de bullying na escola e isso é prejudicial para todos os alunos, esse é o meu posicionamento. Eu não concordo com como a escola está tratando esses casos de bullying. Acho que precisa melhorar porque é prejudicial. Tá? Então, eu preciso me posicionar já na introdução. É bom que você cite os seus argumentos já na introdução, para quem estiver lendo a carta, saiba o que você vai falar. E quais as suas motivações, o porquê que você está escrevendo aquela carta. Parece muita coisa para uma introdução, mas não é. A sua introdução pode ser mais simples. Primeiro, quem é você? Por que você está escrevendo aquela carta? Você está satisfeito ou não? E o que você quer que faça? Vai respondendo essas perguntinhas colocando na introdução. Depois você vai fazer o seu desenvolvimento. Lá no desenvolvimento, é semelhante um pouco ao Enem também, que você vai se posicionar, né? Você vai reafirmar aquele posicionamento que você deu na introdução. Depois você vai responder por quê
os seus argumentos, por que você se posiciona daquela forma, e você vai deixar evidente qual tipo de carta é, se ela é uma carta de solicitação ou se ela é uma carta de reclamação. A carta aberta a gente vai saber porque ela vai ser um pouquinho mais diferente, mas eu preciso fazer essa diferença. Lembrando que não vai aparecer lá na UFO para vocês fazerem assim, ó, escrevam uma carta de solicitação. Não vai. Vai aparecer assim, ó, escreva uma carta argumentativa. E aí você que vai precisar saber se ela é de solicitação ou se ela é de reclamação. E eu trouxe 2 exemplos dessas cartas para mostrar para vocês como que identifica. Então eu preciso deixar evidente o tipo de carta. Se for carta de reclamação, eu preciso colocar, quero reclamar disso. Se for carta de solicitação, gostaria de fazer uma solicitação. Use as palavras reclamação e solicitação, dependendo do tipo de carta. Fazer a manutenção da interlocução, isso sempre, tá vendo que eu coloquei isso em quase todos os slides, porque é muito importante. E a comprovação desse argumento, é aqui que você vai desenvolver o argumento. E se precisar, eu acho que vai precisar de você usar de uma pequena narrativa para poder justificar. Como, por exemplo, venho reclamar em relação aos casos de bullying que vem acontecendo na sua escola, pois na semana passada o meu filho chegou em casa com alguns machucados no braço e me relatou que os amiguinhos haviam batido nele por conta de um jogo de futebol. Beleza, essa é uma pequena narrativa que eu estou usando para contextualizar e para complementar o meu argumento. Essas narrativas, elas serão importantes, mas elas não podem sobressair, ela tem que ser curtinha. Lembra que o seu parágrafo tem que ser mais argumentativo do que narrativo, ok? Então, pequenas narrativas para eu contextualizar, vamos pensar que eu vou escrever uma carta de reclamação para uma empresa de maquininhas. Aquelas maquininhas de cartão. Aí eu falo assim, ó, eu tive um evento na semana passada, esperei que vocês mandassem a máquina e eu perdi vendas por conta do não envio desse material. Então eu gostaria de reclamar e solicitar, eu posso fazer os dois, eu gostaria de solicitar um reembolso das vendas que eu perdi, por exemplo. Eu faço uma pequena narrativa apenas para contextualizar, beleza? Isso vai aparecer no desenvolvimento. Outra coisa, se eu tenho 2 argumentos, 2 desenvolvimentos, 1 argumento por parágrafo. E na conclusão, eu não vou apresentar proposta de intervenção igual do Enem. Eu posso apresentar uma leve proposta, uma leve solução, né? Por isso, caro diretor, espero que você tome as devidas medidas para sei lá, acabar com o bullying na sua escola. Talvez você pode apresentar disponibilizando professores de apoio, sei lá, psicólogos, palestras. Você pode fazer essa pequena proposta, mas não precisa, tá? Eu posso só deixar claro a minha indignação, por isso, caro diretor, espero que você tome devidas medidas. Isso já é o que eu espero, né? Já é, entre aspas, uma pequena proposta, tipo, toma as medidas aí. E uma coisa que eu preciso fazer é retomar essa tese. Aquela tese que eu apresentei lá na introdução, ela precisa ser retomada aqui também. Eu posso apresentar, então, essa breve solução, né? Ou um prognóstico. O que é um prognóstico? É uma forma de você finalizar textos dissertativos argumentativos com uma pequena previsão. Então, diretor, se você não tomar as medidas corretas, os casos de bullying na sua escola continuarão aumentando. Isso é uma pequena previsão que eu estou fazendo. Se ele não tomar essas medidas, ou se você tomar, os casos de bullying diminuirão e assim as crianças terão sei lá, apoio da escola, enfim. Um pequeno prognóstico, uma previsão do que vai acontecer ou não é uma boa forma de fechar a sua redação. A sua despedida, ela pode ser feita de várias formas, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas ela vai se adequar ao seu tipo de carta. Se você faz uma carta de solicitação, é interessante que você coloque aguardo respostas, né? Ou desde já agradecido, obrigada pela atenção, mas é bom que você coloque algo semelhante a isso. Ou eu posso colocar qualquer uma dessas despedidas, atenciosamente, cordialmente, grato desde já, agradeço pela atenção, enfim. Posso colocar qualquer uma dessas despedidas. E aqui eu trouxe alguns vocativos
que a gente vai usar na redação. Então, o Vossa Excelência eu uso quando eu vou falar com o presidente da República, alguns ministros, altas patentes militares e bispos e arcebispos, embora a gente não vá enviar cartas para os bispos, né? Vossa Magnificência, quando eu vou enviar uma carta para o reitor de uma universidade, isso pode aparecer para vocês. Vossa Senhoria, com oficiais até coronel, funcionários graduados e pessoas de cerimônia. O senhor e o senhora é talvez o que eu mais vou utilizar aqui, ele é um pouco mais coringa. Pessoas com quem você tem respeito, né? E o você não vai usar como vocativo da carta. Eu posso usar para manter a interlocução. Você, diretor, posso usar, tá? Até aqui, em relação à estrutura da carta, tem alguma dúvida? Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar? Tranquilo? Então vou continuando, tá? Sem dúvidas, então beleza. Qualquer coisa vocês podem mandar aí. Eu vou falar então as diferenças entre as 3 cartas. Elas são poucas, né? A primeira, a carta de reclamação. O que você vai fazer? Você vai reclamar de alguma coisa. Eu estou insatisfeita com algo e eu gostaria de escrever essa carta para reclamar sobre isso. Eu quero manifestar a minha indignação, a minha insatisfação em relação ao que aconteceu. Seja um acontecimento, seja um produto, seja, sei lá, um filme que passou no horário da televisão e eu não gostei. Posso fazer cartas de reclamação sobre tudo. Nessas cartas, nessa carta de reclamação, ela vai seguir toda aquela estrutura que eu acabei de falar, mas essa menção ao interlocutor normalmente é uma empresa, uma escola ou uma instituição. Eu quero reclamar sobre alguma coisa, uma loja que eu não fui bem atendida. Não vai ser uma pessoa específica na maioria dos casos que a UFO traz pra gente. E eu preciso, já que eu estou reclamando, eu preciso ter um tom um pouco mais incisivo, né? Eu preciso não deixar passar por cima de mim de novo. Se eu já estou insatisfeita, eu preciso demonstrar essa insatisfação. Então, o que vai diferenciar a carta de reclamação para a carta de solicitação? Eu preciso usar verbos que são semelhantes à reclamação. Eu preciso deixar claro que eu estou insatisfeita e que eu estou reclamando algo, né? Eu quero solução para o meu problema. Olha, se o meu filho está sofrendo bullying na escola, eu quero que você, diretor, resolva isso. Eu estou insatisfeita, eu estou reclamando desse problema. E você precisa, é claro, usar bons argumentos, né? Tem algumas coisas que você vai poder usar para justificar, como, por exemplo, se você for maltratado em uma loja, você pode, ou se você comprou um produto e aquele produto não atendeu às suas expectativas, você pode usar ali para se justificar o Código do Consumidor, Código Civil, ou até a Constituição, os direitos humanos, né? Tem até uma carta de reclamação que uma pessoa mandou para uma empresa em que ele sofreu racismo dentro dessa empresa, e aí ele usou os direitos humanos. Então, assim, você pode usar isso para justificar dependendo do contexto, dependendo do seu tema da sua carta. Então, eu preciso usar verbos que vai me trazer essa questão de reclamação. Estou reclamando, estou insatisfeita, não gostei. Use essas palavras para demonstrar que é uma reclamação. Agora, a carta de solicitação, o próprio nome também já diz pra gente o que ela vai fazer, né? Ela vai solicitar alguma coisa. Olha, então eu gostaria que vocês me mandassem uma amostra ou uma outra amostra para eu escolher melhor o meu produto. Eu gostaria que vocês mudassem a estratégia da rádio, por exemplo. Vamos pensar em que eu vou mandar uma carta para a rádio, porque o programa que estava passando no horário do almoço é inadequado. Então, eu solicito uma mudança de cronograma da rádio, por exemplo. Essa solicitação, você também tem que deixar claro que você está solicitando. Então, vai usar também verbos semelhantes a solicitar. Solicito, peço, tudo que for nessa mesma ordem semântica. Então, faça um pedido. Esse pedido, ele tem que ser claro e ele precisa aparecer no seu desenvolvimento. Qual que é o pedido que você está fazendo?
Você pode até falar, e preciso fazer um pedido. Usa essa frase, que ainda fica mais claro que é uma carta de solicitação. E aí tem algumas frases mesmo para você colocar. Peço-lhe a gentileza, ou para despedir desde já, estimado senhor, solicito a vossa senhoria, e aí no final, grato, né? Então, tem algumas palavrinhas que você pode colocar aí nessa sua carta de solicitação. Mas você precisa também explicar por que você está solicitando aquilo. Então, novamente, a pequena narrativa, ela vai entrar aqui na carta de solicitação. Estou solicitando uma mudança de horário do programa tal da rádio, porque ela passa no horário do almoço, eu fui assistir com os meus filhos e contém muitas palavras de baixo calão e assuntos inadequados para crianças. Acredito que não seja o melhor horário de transmitir esse programa. Então, você precisa falar por que eu estou solicitando isso. Eu não vou simplesmente fazer uma solicitação do nada, né? E sempre contextualizando e usando narrativas. Aí tem sinônimos, né, da palavra solicitar, que é pedir, requerer, requisitar, demandar. Pleitar também é um sinônimo. E aí você espera uma resposta, né? Então você pode até colocar, espero resposta, aguardo respostas, aguardo retorno, porque você está solicitando algo, né? Então você espera que a sua solicitação seja atendida. Agora, a gente fala, essa solicitação é considerada a tese. A sua tese é o seu posicionamento. Se você se posicionar dessa forma em relação ao tema da rádio mesmo, acredito que haja horários específicos para que passe certos programas com temáticas proibidas para menores de idade. O horário nobre, né, que é aquele horário, o horário durante o dia, né, não é o ideal. Então, essa é a sua tese. Então, a sua solicitação você vai fazer em cima da sua tese. Não significa que a solicitação seja a tese, entendeu? A tese é o que você vai afirmar, a tese é o seu posicionamento. Eu não acho que seja certo. Por isso, eu solicito a mudança desse cronograma. Ela vai se complementar. Deu para entender? Entendi? Então, beleza. Então, você vai esperar essa resposta. Agora, a carta aberta, ela é um pouquinho diferente. Ela vai ter título. Esse título da carta aberta vai ser a principal parte que vai diferenciar essa carta das outras. Essa carta aberta, em alguns lugares, se você der até uma olhadinha na internet mesmo, ela também é conhecida como carta do leitor. Essa carta, ela vai ser provavelmente publicada em algum veículo, né, algum jornal ou revista, e ela vai conter a opinião, claro que sua, mas também representando uma sociedade. Então, por exemplo, eu gostaria de escrever uma carta aberta ao presidente da República falando sobre as medidas tomadas pelo governo em relação ao combate à Covid-19. É uma carta aberta que vai representar uma opinião de uma parcela da sociedade. Então, expor em público a sua opinião. Todo mundo vai ler. Você não vai ter, não vai mandar para alguém específico e só aquela pessoa vai ler. Essa carta provavelmente vai ser publicada, né? E esse seu argumento, ele vai ser de consenso mais geral. Ele vai ter traços persuasivos. É claro que você precisa convencer quem está lendo de que o seu argumento é correto e ela também vai ter essa assinatura. Tá? Você pode usar essa carta aberta para fazer protestos, para conscientizar as pessoas, para fazer alerta, para influenciar as pessoas também. Então, se eu escrevo, por exemplo, uma carta aberta para o presidente da República em relação para o governo, né? Não vou falar só o presidente não, porque não é só ele que é o responsável, mas o governo, em relação ao combate à Covid-19, que não está sendo eficiente, eu preciso, estou fazendo para influenciar a população, né, para conscientizar também, até fazer um alerta mesmo, de que não está dando certo. Então, se o governo não está fazendo isso, não está agindo de forma correta, quem precisa? Nós. Então, eu preciso influenciar a população, influenciar as pessoas que vão ler a minha carta de que o meu argumento está correto, e ela vai ler e ela vai falar assim, não, realmente, é isso mesmo, eu acredito nisso também. Esses interlocutores vai ter isso, Fernanda, ela vai ter a mesma estrutura das outras cartas, tá? O que vai ser diferente vai ser o interlocutor e o título.
Vou falar dos interlocutores agora. Normalmente, esses interlocutores, para quem você vai mandar essa carta, ela vai ser coletivo, né? Ou eu mando para uma comunidade, ou eu mando para o governo, ou eu mando para uma rede de lojas. Por exemplo, eu mando para um sindicato. Não vai ser, na maioria dos casos, para uma pessoa específica. Vai ser para um interlocutor mais coletivo. E aí, como que você vai fazer essa interlocução? Através de perguntas retóricas. Você realmente acha que esse governo atual está lidando de forma correta com a Covid-19? São perguntas retóricas, a gente sabe que não, né? Então, eu posso fazer essas perguntas, eu posso também manifestar a minha interlocução, até com quem está lendo a minha carta. Quem vai ler a minha carta são as pessoas, eu posso usar o vocês. E aí, esse vocativo ficaria no título também. Olha só como que ficaria o título. Carta aberta ao tal alguma coisa, ou carta aberta a tal alguma coisa. Se eu vou escrever, então, uma carta aberta à Presidência da República, esse é o meu título. Carta aberta à Presidência da República. Excelentíssimo Presidente da República, vírgula, é assim que vai ficar o vocativo. Ou carta aberta à empresa tal. Caros responsáveis pela empresa tal. Ou senhor diretor da empresa tal. Entendeu? Eu vou adequar esse vocativo aí, mas ele também vai aparecer no meu título. E o título, você não precisa pensar em um título criativo. É essa a estrutura. O título vai ser carta aberta a alguma coisa, ok? Então essa carta, como ela vai ser publicada e lida por várias pessoas, ela precisa ser pública e acessível. Você não vai usar palavras que não são conhecidas. A linguagem clara e objetiva vai prevalecer. Uma linguagem, é claro que mais formal, só que clara e objetiva, e você vai mostrar quais são os seus objetivos, tentando convencer aquelas pessoas de que a sua opinião está correta. Então, basicamente, o que eu preciso relembrar dessas cartas? Argumento com coerência. Você vai apresentar uma discussão, esses temas que vai aparecer provavelmente são alguns problemas sociais. Deixe claro o seu posicionamento, sempre em primeira pessoa, estabelecendo um diálogo com o seu destinatário, ok? Até aqui, vocês têm mais alguma dúvida que queira perguntar? Deu para entender? Essas são as bases dessas cartas. São 3 cartas diferentes, mas tem muitos pontos nelas que são semelhantes. A gente deixar evidente essa diferença é importantíssimo para o seu corretor ver que você reconheceu qual que é o tipo de carta que você precisa fazer. Agora, eu vou mostrar para vocês quais são as propostas de redação que eu trouxe. Eu trouxe 3 propostas de 3 cartas, ok? Uma carta de solicitação, uma de reclamação e uma carta aberta. E aí eu quero mostrar para vocês como que vai aparecer. Eu trouxe 3 situações, a UFO vai te dar apenas 2, tá? Então olha só, aqui tem o texto para você se basear. E a proposta olha como que vai aparecer. Com base nas ideias apresentadas no texto, redija uma carta argumentativa para o ministro da Saúde, então já está te falando quem que é o seu destinatário, criticando a criação de novas doenças e a medicalização de situações antes tidas como normais. Em sua carta, você, cidadão brasileiro, deve cobrar providências da área de saúde em relação a essas questões. Então, o seu comando, ele vai te dar indícios de qual carta que é, mas você vai precisar interpretar. Se você vai cobrar providências, é porque você vai solicitar alguma coisa. Então, é uma carta de solicitação. Agora, aqui tem um outro texto, que é uma outra situação, E essa é a proposta. É impossível negar que as decisões políticas possuem impactos a curto e a longo prazo. Os resultados das propostas podem repercutir por décadas, seja de maneira positiva, seja negativa. Sabendo disso e com o auxílio dos textos abaixo, redija uma carta argumentativa, e aqui está a sua máscara, como um jovem do Brasil no futuro para um político atual. Máscara, você é um jovem no Brasil. Para quem que você vai mandar essa carta? Para algum político. Posso inventar? Pode.
buscando convencê-lo da importância de não pensar apenas no agora, mas no que está por vir, com exemplos de projetos que deram certo ou não. Então aqui você vai reclamar de alguma coisa, né? E aqui em cima você vai solicitar. Já essa carta aberta, ela vai aparecer como carta aberta. Imagine que você, diretor do Hospital X, então você vai inventar o nome desse hospital e aqui é a sua máscara, você é um diretor, decide escrever uma carta aberta. Para quem? Para a comunidade, alertando sobre os riscos. Aqui estão expostos todos aqueles, sobretudo os idosos, que se automedicam. Nessa carta, você deverá incentivar a comunidade a procurar ajuda médico-hospitalar sempre que surgem sintomas de doenças físicas ou emocionais e psíquicas. Então, isso aqui você também precisa colocar. Você tem que tentar convencer a população de procurar o médico quando sentir alguma coisa, quando sentir alguma dor, alguma coisa assim, tá? Então, essa é a diferença. Você vai precisar interpretar essas cartas argumentativas. Uma é de solicitação e a outra é de reclamação. E quando for carta aberta, ela já vai aparecer como carta aberta.